gente, hoje vamos falar sobre ângulos diretores. O que é isso? Imagina que você tem um plano cartesiano, tá? E eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O Z é sempre o mais alto que da altura, né? E aí eu tenho aqui uma força. Qualquer. Pode ser a minha força resultante ou pode ser a força que está atuando sobre o sistema. Entre essa força e o eixo X, eu tenho um ângulo. Entre essa força e o eixo Y, eu tenho outro ângulo. Entre essa força e o eixo Z, eu tenho um outro ângulo. Então, aqui é o ângulo alfa, ângulo beta e ângulo gama. O que a gente vai fazer é calcular exatamente quem são esses ângulos, independente de onde essa força estiver. Se ela estiver aqui, por exemplo, eu tenho alfa, beta, entre Y e a força, e o gama entre Z e a força. Se ela estivesse para cá, mesma coisa, alfa, beta e gama. O mais difícil desse exercício é você enxergar esses ângulos, mas a resolução, basta você entender que existe estes ângulos entre os meus eixos e a minha força. A gente tem que lembrar sempre que a força resultante é a soma de todas as forças. Então, a minha força resultante é igual a força 1 mais a força 2 mais a força 3. Nesse sistema, eu tenho 3 forças, 1, 2 e 3. Vou montar isso aqui, ó, na tabelinha. Então, força 1 mais força 2 mais força 3, isso tem que me dar a força resultante. Por que mais? Porque mais e mais. Agora, eu só preciso encontrar os versores, o I, o J e o K de cada uma dessas forças. Então, lembrando que quando a gente fala de ângulos diretores, a gente só trabalha com cosseno. Então, é cosseno para todo mundo. Olha só, força 1, é esse cara aqui, ó. Ele está me dizendo que essa força 1, ó, ele só tem valores em X, em Y e em Z. Então, essa força está num único plano, o plano Y e Z. Então, para ela eu não vou ter valores em X. Então, para a força 1, o meu valor em X é 0. Então, 0 e... Meu valor para Y. O exercício me deu que eu tenho aqui um ângulo de 40 graus. Só que se aqui eu tenho 40 graus e entre os dois eu tenho 90, então esse ângulo aqui é um ângulo de 50. Então, força positiva mais 350 cosseno de 50 graus, que é a diferença entre 90 e esse 40. Agora, para Z, eu tenho aqui entre a força e o eixo Z, o ângulo de 40 graus. Então, mais 350 cosseno de 40. Aqui é J e aqui K. Agora a força 2. A força 2 está aqui, ó. Então, para o eixo X, eu tenho 45 graus, tá vendo, ó? Aqui o ângulo entre a força 2 e o eixo X, 45 graus. Então, 100 cosseno de 45. Para o eixo Y, eu tenho um ângulo de 60, ó. Entre a força e o eixo Y, eu tenho um ângulo de 60 graus. Então, mais 100 cosseno de 60. J, I. Para Z, ó, a força tá aqui e ele vem, o ângulo vem até chegar no Z. Então, entre a força e o Z, eu tenho 120 graus. Então, mais 100 cosseno de 120. Agora, a força 3. Força 3 está aqui, ó. Entre a força 3 e o eixo X, existe isso aqui, ó. Então, um ângulo de 60 graus. A força está positiva para X. 250 cosseno de 60. I. Agora, para Y, ó, o Y cresce para esse sentido. E a minha força está no sentido contrário. Então, uma força negativa. E o ângulo entre o eixo X, entre o eixo Y e a minha força 2 é esse ângulozinho de 45. Então, menos 250 cosseno de 45, J.
Agora, para Z, ó, força 3 até o ângulo, até o eixo Z, o meu ângulo é 60 graus. Então, positivo, porque está positivo no eixo, cosseno de 60 para cá. Agora, o que você vai fazer? Você vai jogar na sua calculadora. 100 cosseno de 45 mais 250 cosseno de 60, você encontra, então, o valor do I. 350 cosseno de 50 mais 100 cosseno de 60 menos 250 cosseno de 45, você encontra o valor do versor J. 350 cosseno de 40 mais 100 cosseno de 120 mais 250 cosseno de 60 e você vai encontrar o valor do versor em K. Vai na tua calculadora, calcula, volta aqui para conferir os resultados. Calculou! Muito bem, vamos conferir? Olha só, você encontrou 195,7 para I, 98,3 para J e 343 para o K. Agora a gente precisa encontrar a intensidade desta força. A intensidade é a raiz da soma dos quadrados. Então, 195,7 ao quadrado, mais 98,3 ao quadrado, mais 343 ao quadrado, tudo isso na raiz. Já sabe o que tem que fazer, né? Põe na tua calculadora e volta a conferir o resultado. Calculou direitinho? Então você encontrou 407 newtons, a intensidade da minha força resultante. Agora a gente precisa encontrar os ângulos diretores. Então o ângulo é o seguinte. Eu trabalhei com os cossenos, certo? Então o cosseno do alfa é para x. Então é o valor da minha resultante I, ou seja, no eixo x, pelo valor da força resultante, pela intensidade dela, que é esse valor que a gente encontrou aqui. Para o cosseno de beta, o cosseno está no eixo y. Então, é força resultante J, que é esse valor aqui, que representa o eixo y, pela intensidade da força resultante, que é este valor que a gente encontrou aqui. Cosseno de gama, então, é o valor do eixo Z, dividido pela intensidade da força resultante que a gente acabou de encontrar aqui. Então, vai ficar como? Para eu encontrar alfa, então eu preciso passar esse cosseno para o outro lado da igualdade. Quando eu passo para o outro lado da igualdade, é cosseno menos 1. Então, ele vai virar arco cosseno. Então, alfa é o arco cosseno. Força em I, 195,7, dividido pela resultante, 407. Para eu encontrar beta, a mesma coisa. Beta vai ser o arco cosseno de força em I, J, 98,3 por 407. E o gama, arco cosseno de 343 pela resultante, que é 407. Coloca isso aqui entre parênteses. Resolve na tua calculadora e o resto você já sabe. Conferindo o resultado, você encontrou, então, que o alfa é 61,2 ou 0,3 graus, o beta 76 graus e o gama 32 graus. Acabou! Simples assim.